Olá, nossa saudação, mais uma vez aqui, como estamos fazendo toda semana, as gravações do nosso podcast da Diocese. E hoje nós temos aqui como convidado um dos padres que tem o encargo dos mais importantes na Diocese, que é o padre Tiago Reis. Seja bem-vindo, padre Tiago. Obrigado, Lombardi. Diocesano de Pastoral e pároco do Bom Jesus. Obrigado, Diácono Lombardi, pelo convite. Uma alegria poder me encontrar com todos vocês, né, para bater esse papo aí gostoso e poder aí também a gente dar os nortes desse 2023, que para nós aqui da Diocese de Barretos é um ano muito especial, porque é o ano que marca o nosso jubileu de ouro de criação da nossa Diocese. Então, por si só, já é um ano inesquecível, já é um ano maravilhoso. Então, se Deus quiser, a gente vai ter um 2023 muito abençoado. E começando, né? Estamos no início do ano 2023, o padre Tiago, um padre novo ainda, só 7 anos e pouco, né? 7 anos e meio de padre, ordenado em 2015, Isso. Agosto de 2015. Padre novo assim, eu acho que nem precisa de férias, né? Precisa? Está cansado já? Cansa bastante, viu? Cansa a cabeça, né? Porque além do serviço oneroso, como você citou, da coordenação de pastoral, o Bom Jesus hoje está reformando a matriz, né? Então é algo muito cansativo mesmo, né? Hoje eu entendo que tem algumas coisas na igreja que tem que ser padre novo. Tem que dar para padre recém-ordenado, que não está craquejado, não tá muito tempo na lida. Então ainda tem coragem de calçar a cara em algumas aventuras. Porque, olha, é uma empreitada dolorosa, difícil. É Deus que sustenta, mas é cansativo. É cansativo. Às vezes você passa uma semana inteira cuidando de tantas coisas, menos da evangelização. É administração, é burocracia, é uma papelada. E às vezes você vai voltar a evangelizar, né, só no domingo. Então é cansativo também, que você não entra no seminário para isso, né? Você entra no seminário com a ideia de salvar almas, com a ideia de cuidar das almas, de evangelizar, fazer encontro, fazer pastoral, mas aí de repente a igreja precisa que você também dê uma atenção nisso e naquilo, né? Mas é Deus que vai sustentando e vai dando certo. Mas será que tem gente que acha que padre nem precisa de férias? Tem bastante. O pessoal olha pra gente e fala, nossa, tá bem que padre não trabalha, né? Você, olha, queria que ficasse uma semana comigo. Comigo e com os outros irmãozinhos meus também, que, olha, ordenaram todo mundo de cabelo preto. Já estou começando a ficar todo mundo de cabelo branco, um já caiu o cabelo. É uma empreitada e tanto. Ô, padre Tiago, se o senhor vai descansar esse mês de janeiro pelo menos alguns dias, eu também gostaria de saber uma curiosidade. Será que numa semana, 10 dias, dá para desligar ou mesmo lá nas férias, no período de descanso, a cabeça não para? Não dá, não descansa. O padre Silvio que fica falando, a gente precisa de pelo menos 11 dias para desligar. Mas como que você fica mais de 11 dias fora? Não tem como, né? Mas o corpo descansa, né? Dá para você contar uma história, dá para você rir um pouco, sair da rotina. Aí dá para descansar um pouquinho. Mas a cabeça desligar, esquecer dos problemas, ainda não vive essas férias, não. Padre Tiago é de Miguelópolis, e Miguelópolis é uma cidade bonita, tem aquelas águas, né, do Rio Grande. Eu costumo dizer que lá em Miguelópolis Deus foi e esqueceu de ir embora, viu? Porque como lá é um braço do rio e pega ali aquela represa da Volta Grande, então a água não abaixa. Todo período do ano que você vai em Miguelópolis, o rio está no nível bacana. Então ali é muito gostoso, a paisagem é linda, o clima é gostoso, é uma cidade gostosa. Ali Miguelópolis é abençoado por Deus, viu? E mesmo com tantos problemas ou encargos, né, na paróquia e na diocese, mas você passa sempre lá em Miguelópolis, está sempre indo lá. Agora eu vou menos, né? Porque agora meus pais moram aqui em Barretos. Então agora eu vou menos lá. Mas pelo menos umas 4 vezes por ano a gente sempre vai lá, ou para as confissões comunitárias, ou para rever os amigos, porque a gente deixou muita amizade gostosa lá em Miguelópolis, da época de menino, né? Então a gente tem um carinho enorme lá por Miguelópolis. Até esses dias lembrava, nós celebramos São Miguel Arcanjo aqui no Bom Jesus, e lá em Miguelópolis o padroeiro é São Miguel Arcanjo, né?
Então eu lembrava, na época que eu era criança, 13, 14 anos, hoje o padre Luiz Fernando e eu, nós íamos de madrugada atrás do caminhão que fazia fanfarra para acordar a cidade no feriado, dia 29, nós íamos lá atrás soltando foguete. Quando passava na casa de conhecido, sortavam uns 2 daquele de 12 tiros. Pum, pum. Mas era um pagode. Olha, eu esperava o ano inteiro o dia de São Miguel para poder soltar foguete lá de madrugada. Então, quem escutava os foguetes de madrugada lá em Miguelópolis era o padre Luiz Fernando e eu que soltava os foguetes lá. Mas é uma época que também as lideranças leigas também têm um certo descanso em janeiro, né, padre? Porque, de fato, precisa de um tempo de descanso para todos, né? Inclusive para os padres. Então, esses dias passam, o ano vai caminhando, daqui a pouco a gente fala, já é Natal de novo. Pois é. E você já tem, assim, no calendário diocesano, né, que está aqui, uma assembleia marcada para a paróquia do Bom Jesus, dia 29 de janeiro. Está confirmado? Tá, é a assembleia do setor juventude, né? Que o padre Roger pediu se nós podíamos acolher e de imediato a gente acolheu. Vai ser a Capela Santa Luzia, no Jockey Club, na 16 com a 6163, e vão vir todos os segmentos da juventude e os representantes de paróquia. O padre Roger espera aí umas 60, 70 jovens para participar dessa assembleia, que é justamente para a própria juventude nortear a caminhada de 23, né? É um evento muito bom, muito bacana, porque os próprios jovens, junto com o seu assessor, o padre Roger, e os assessores dos outros segmentos de juventude, que vão aí traçar o 2023 do setor juventude. Mas como é que já está mais ou menos programado esse dia, né? Vai ser um período da manhã, que vai ser um momento em que o padre Roger vai conduzir, o setor juventude que vai responder por esse momento. No salão ao lado da igreja? Isso, né? Vai ter a refeição ali e tudo, vão celebrar juntos a Eucaristia, mas o que eu tive conversando com o padre Roger é o mesmo momento de ajuste do setor juventude, né? Que precisa, né? A gente vê aí, eu até falava pro padre Roger, você tem grupo de jovens, aí você tem uma pessoa de 23, 24 anos que está terminando uma faculdade, como é que ele vai no grupo de jovens com a moçada de 17, 18 anos? O assunto não bate, a cabeça não bate, o modo de rezar é diferente, o modo de ser igreja é diferente. A gente precisa dar um salto nessa nomenclatura aí. Não dá mais para colocar todo mundo no mesmo balaio, porque hoje o mundo mudou muito. Um jovem de 22 anos está terminando uma faculdade. Né? Então, eu acho que são temas que vão trabalhar nesse dia 29 e precisa atualizar essa linguagem, porque senão a gente perde os jovens. A gente já perdeu os jovens porque iam para a faculdade e a gente não conseguia acompanhá-los. Aí quando eles voltam, eles não se enxergam ali, não tem um lugar que eles se olham e se identificam, né? Por ser um evento diocesano, o que se espera é que todas as comunidades, as paróquias estejam presentes. Né? Estejam presentes. A perspectiva do padre Roger é que realmente atinja o objetivo, 60, 70 participantes, para dar essa colaboração, para ter essa conversa. E que são tem mais que as ter, lideranças, né? Ou é aberto? Não, são as lideranças, são quem já está acostumado com o trabalho. Porque senão você volta para trás, né? Se você manda pessoas que não estão acostumadas com a dinâmica do setor, com a dinâmica da igreja, aí você regride, porque até você contextualizar, você perde um dia. Quando você pega a turma que já está embalada e coloca ali as novidades que vão chegando, a conversa flui melhor, sai coisas boas e a evangelização se dinamiza, né? Nesse encargo que o senhor está de coordenador diocesano de pastoral, Padre Tiago, já faz alguns anos, né? Só que o senhor pegou aí também uma época de pandemia, mesmo nesse tempo, né, de pandemia ou logo após pandemia, a pastoral caminhou. O senhor tem algum destaque para fazer desse tempo em que parece que tudo parou? Olha, eu acho que foi um dos tempos mais fecundos da pastoral da igreja, porque esse vai entrar o 5º ano que eu estou na pastoral, né? Eu vi lá uma frasezinha que eu até postei no grupo dos coordenadores nosso lá, de pastoral. Esses 2 anos na coordenação serão os 4 anos mais fecundos dos seus últimos 6 anos, que vai aumentando, né? Mas a gente começou a coordenação de pastoral finalizando aquela última Assembleia Diocesana com aquelas prioridades. Logo no ano seguinte veio a questão da pandemia. Eu acho que foi muito oportuna para a pastoral a pandemia, porque obrigou a igreja a ir para a rua.
Obrigou a igreja a ir para a internet, obrigou a igreja a ir para os canais, obrigou a igreja a achar um jeito de cuidar do seu povo. Né? Então, aonde não tinha uma câmera, teve, aonde nunca fizeram uma live, as PASCONs se desenvolveram, e hoje não tem como existir igreja sem PASCON. Não tem como pensar uma paróquia que não tenha nada virtual. A gente precisa ter alguma coisa virtual ao longo do ano, nem se for uma oportunidade, mas tem que ter. Não adianta a gente se fechar totalmente. E a gente percebe que há um público, há uma gama de pessoas que esperam algo na internet. E não é porque são acomodadas, é porque realmente querem algo a mais. E a vida das pessoas mudaram, né? E eu acho que a pandemia fez a igreja entender essa dinâmica, que mudou o jeito da catequese, mudou o jeito de fazer tudo, né? E quais que foram as paróquias que voltaram mais tranquila a catequese? Foram justamente as paróquias que na pandemia as catequistas se viraram nos 30. Foram na casa levar uma tarefa, fizeram vídeo chamada, fizeram grupinho de WhatsApp, pastorearam, né? Pastorearam. Foram muitas iniciativas. Sim. Foram demais. Então eu penso que a pandemia ela fez a igreja dar um salto de 10, 15 anos de pastoral. Porque ela se viu obrigada, não tinha outro meio. Então o fato de irmos para a internet, criar os meios, eu acho que hoje 80% das nossas paróquias têm um pequeno estúdio. E que se nós soubermos usar e dinamizar, tem público para a gente evangelizar a dar com rodo. Este podcast aqui da Diocese também é uma boa. Então, ótimo, é uma ótima, porque a gente conversa com as lideranças de ponta a ponta da diocese, além de outras dioceses também, porque daqui está no mundo agora, né? Então, às vezes tem uma liderança de uma outra diocese, vê o projeto nosso, nossa, olha que bacana lá na Diocese de Barretos, dá para a gente copiar aqui, tem figuras bacanas para isso. Então, eu acho isso de uma graça enorme, né? Além da gente ver os dons, né? Ver os dons que tem no meio da gente. Então eu achei que foi passando dessa Assembleia Diocesana agora do dia 29 de janeiro, logo em meados de fevereiro nós já temos um encontro de pastoral também programado, né? Tem. É um encontro para o clero e é bem na última semana antes da Quaresma. Isso. Quais são os objetivos desse encontro, Tiago? São 14 e 15 de fevereiro, né? 14 e 15 de fevereiro, isso. Os padres da Diocese de Barretos vão estar reunidos na Cidade de Maria, justamente para conversar sobre pastoral, né? A gente vai partilhar, o clero irá partilhar que igreja somos e que igreja queremos ser. São duas perspectivas a conversa, né? A conversa vai girar em torno disso daí. Que igreja somos e que igreja queremos ser. Todos os padres. Todos os padres, diáconos, todos nós vamos estar lá reunidos. E claro que a sinodalidade vai ser o norte da conversa, né? A questão da sinodalidade, os frutos que vieram do processo de escuta, tanto do CELAM quanto agora do sínodo que foi vivido na diocese. Então a gente tem um material bacana para partilhar. Mas a ideia é que o clero possa dizer da pastoral, né? Partilhar da pastoral. Porque é muito importante quando a gente ouve os pastores, que a gente vai dando um norte. E vai ter uma Assembleia Diocesana também nesse ano. Vai a Assembleia Diocesana prevista para 1º de maio desse ano de 23, né? Que também vai ser a grande cereja do bolo do nosso jubileu, né? Porque a ideia da Assembleia Diocesana de Pastoral é ser aí um gesto concreto na obra da evangelização dentro dos 50 anos da Diocese. Dentro dessas diretrizes da Igreja, da CNBB, em que nós temos aqueles 4 pilares também da palavra, do pão, caridade e ação missionária, o senhor acha que as pastorais estão abraçando essas diretrizes ou ainda são desafios a serem vencidos? Eu acho que nós ainda precisamos reorganizar. Eu acho que muita coisa é feita sem essa ótica. Nós fazemos, realizamos, mas não com essa ótica da organização da CNBB, né? Mas eu penso que a Assembleia, a reunião do clero que vamos ter agora em fevereiro vai ajudar a gente a nortear, né, esses grupos aí. De fato, a CNBB dá umas linhas gerais, né? Mas, de certa maneira, acontece
também, né? A dimensão da caridade na nossa diocese. Nós temos aí não só os vicentinos, mas várias dimensões sociais na diocese. A liturgia nossa na diocese é bem celebrada. Então a palavra a gente ainda precisa aperfeiçoar, né? Já tem alguns anos que a gente ensaia uma pastoral mais bíblica e a gente ainda não consegue, né? Então, assim, tem alguns desafios ainda para acontecer, para serem vencidos, né? Mas na sua visão, o que você destacaria de urgências? Eu falo muito com os padres que a gente precisava valorizar o arroz com feijão. Eu acho que uma paróquia que celebra bem, tem uma catequese bem celebrada, bem particulada, e tem um trabalho bonito com família e com jovens, ela realiza a sua missão. Às vezes a gente enche muito a pastoral. E na minha visão, a gente enche demais e a gente cria como que uma carteira de emprego. Então eu tenho tantas pastorais e eu preciso colocar gente nela. Mas será que não era mais viável investir numa catequese de qualidade? Investir numa celebração de qualidade? Ter um grupinho que trabalha com família, outro que trabalha com a juventude, você abraça todas as realidades. Né? E aí você realmente vai evangelizar, porque quando você fraciona muito, você fica 10 minutinhos em cada ponto. Agora, se você tem 4 eixos ali na paróquia, 4 eixos você se doa tranquilo. Você gasta aí 1 mês com cada um tranquilamente e dá fruto, porque não está tão fragmentado, né? Então eu penso que no momento nosso hoje de pastoral, é um momento que nós precisávamos aglutinar um pouco mais os interesses pastorais. Aquilo de pastoral que se conversa, a gente juntar novamente, porque o mundo mudou. O tempo mudou. Você não acha mais pessoal, às vezes, para fazer reunião 8 horas da noite, porque o pessoal chega em casa às 10. Então, com essa mudança do mundo, a pastoral também tem que mudar, não tem como. Se adaptar, né? Tem que se adaptar. E como é que estão avançando, Padre Tiago, os preparativos para o jubileu? Que esse é o jubileu de ouro, 50 anos, né? Pois é, viu? O jubileu nós vivemos o de 40, né, há 10 anos atrás, que foi excepcional, que foi um momento lindo na diocese, e o de ouro, se Deus quiser, não vai ficar devendo em nada. Então, nós tivemos algumas iniciativas, que foi a questão do jubileu dos organismos de evangelização, onde a gente convidou todas as realidades pastorais da diocese a viverem o seu jubileu, para fazerem memória da sua caminhada, memória da sua história e poder contribuir para os 50 anos enquanto evangelização. Fizemos a proposta do jubileu das paróquias, aonde o ícone do Espírito Santo e a imagem jubilar de Nossa Senhora Aparecida percorre as paróquias, e cada paróquia tem uma programação especial para ser vivida naquela semana que a imagem estiver na paróquia, justamente para quando chegar no jubileu, todas as paróquias sabem do que se trata, viveram, celebraram, e o ápice do momento é a celebração aí de Pentecostes desse ano, né? 28 de maio, estamos ajeitando os detalhes de local, estrutura e tudo mais. O Padre Flávio na liturgia tem dado um gás extraordinário nessa questão, correndo atrás, lutando. Então, assim, vai ser uma celebração linda, linda, linda na diocese. E o gostoso é que ela vem sendo vivida desde o ano de Pentecostes do ano passado, através desse jubileu dos organismos de evangelização da diocese e das pastorais, da paróquia, né? Então ela vem sendo vivida diariamente aí. Estamos aí nessa expectativa. Da expectativa de 50 anos. Nós temos também em 2023 um outro tema que é já recorrente, porque é o 3º ano vocacional no Brasil. E olha que essa questão da pastoral vocacional também é uma das urgências, né? Pois é, né? É uma necessidade urgente, né? Porque o número de vocações tem descido bastante no Brasil, né? Não só a vida sacerdotal, mas também a vida religiosa, a vida consagrada, né? A gente, em contrapartida, vê o aumento de vocações das comunidades de vida, né? Eu acho que existe também aí um movimento diferente de mudança também na dimensão vocacional no Brasil, porque alguns 10, 15 anos atrás se enxergava a vocação apenas a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida familiar.
Agora o leque é maior, as possibilidades, né, de viver em comunidade, de aliança ou de vida, e ainda assim entender como uma entrega total a Deus e à igreja. Eu penso, não é um desafio, mas é uma nova configuração da vida vocacional no Brasil. E o desafio é porque a gente precisa de padres para evangelizar, né? Então tem que se dinamizar as equipes vocacionais das paróquias, rezar pelas vocações, para que a gente tenha aí boas e santas vocações sacerdotais, né? Demora quase 10 anos formar um padre. Então é preciso ter as vocações, mas é um desafio porque o mundo hoje se tornou muito plural, né? Muito plural. Então o jovem hoje ele divide vários sonhos, então é uma questão muito diferente. Mas tem alguma né? meta ou alguma proposta para se viver esse terceiro ano já sendo discutido, talvez no secretariado de pastoral? Sim. Ou padres? Tem um material que o Padre Fernando é o nosso assessor vocacional, né? E foi entregue ao clero na missa do dia 22 de dezembro, lá no Rosário, onde foi a missa de abertura do ano vocacional na diocese. Tivemos a entrega do material e eu penso que agora esse material vai ser discutido, né? O Padre Fernando tem uma agenda aí para ser vivida nas regiões pastorais, junto com as equipes vocacionais, e a ideia é que realmente se dinamize e fomente aí a cultura vocacional, né? Eu participei de uma OSIB, quando era seminarista, 10, 15 anos atrás, já se falava da cultura vocacional, mas até hoje a gente não emplacou essa cultura vocacional. Então, quem sabe agora com o ano vocacional a gente consiga emplacar essa cultura vocacional, né? Deixando agora um pouquinho as pastorais, vamos falar da matriz do Bom Jesus. Como é que está lá a questão da reforma, que já começou há alguns anos? O problema inicial era do telhado, mas já se tinha uma ideia de que seria uma reforma mais ampla, né, padre? Sim. O Bom Jesus, ele é a 4ª paróquia da cidade, se eu não me engano, na questão histórica. É uma igreja que foi construída em 48, terminou na década de 50, depois ali em 80 se ampliou ela e ficou por isso, né? Foi se fazendo um ajuste ali e acolá. E aí, em maio de 19, a gente percebeu que tinha alguns problemas do forro, e quando foi ver, eram as tesouras que estavam cedendo, então o forro inteiro ia cair. Chamei os 3 engenheiros lá, os 3 disseram: olha, a gente sabe explicar, a gente sabe dizer que vai cair, porque realmente não tem condições, a gente só não sabe dizer por que ainda não caiu. Era o Bom Jesus que segurou, né? Aí uma coisa puxa a outra, aí você tira toda a estrutura lá de dentro, tira aquele forro de PVC, você enche de andaime lá dentro, aí a ardose do piso já vai pro beleléu, aí você descobre 80% de infiltração nas paredes da igreja. Quando começa uma reforma, as coisas vão surgindo, né? Olha, é uma reforma que já passa de 1 milhão. Não. Passa de 1 milhão. Quem conhece Barretos, conhece o Bom Jesus, sabe que é uma comunidade periférica, uma comunidade com as suas limitações financeiras, mas consegue fazer aí uma reforma de 1 milhão e falta ainda uns 250 mil para terminar. Em que fase que está? A pintura. Agora chegamos na pintura, né? A pintura é orçada nos 150 mil. Você está pensando já numa data para... Eu tinha um sonho de inaugurar ela na novena do Bom Jesus, mas não vai dar. Em agosto? Não vai dar. Primeiro porque o dinheiro é um montante considerável, né? E você tem que juntá-lo. E depois o tempo que a mão de obra pede de 5 a 6 meses para pintar aquela igreja. Porque é por dentro e por fora. Ainda não está sendo usado só no salão, né? Só o salão ao lado ali que a gente celebra lá dentro. Porque é o seguinte, pobre tem um negócio, se entrar para dentro de casa de terminar, não termina. Mas não há como deixar de elogiar também o povo que participa bem. E se isso tudo está sendo construído, reformado, é porque o povo é generoso, né, padre? Nossa, o pessoal ali do Bom Jesus, eu digo que é um povo que, se precisar deles, 4 horas da manhã na cozinha, eles vão. 5 horas da madrugada, eles vão. É um povo que abraça, que luta, que não tem medo de lutar, não tem medo de sonhar. É uma paróquia que tem um povo muito gostoso, eu digo isso, né? O Bom Jesus é um povo gostoso. Eu
agradeço muito a Deus a chance de ser padre ali, porque Deus foi muito bom comigo. E porque o é um povo Tiago bom. é um dos que põe a mão na massa também. De vez em quando a gente vê ele lá querendo ser servente de pedreiro, né? Tem que dar um exemplo, né? Não dá para o pessoal pagar tudo, não tem dinheiro. Então, se o padre vai lá e dá uma de pintor, dá uma de pedreiro, toda a comunidade se junta e aí ninguém tem coragem de falar não. Então, a gente vai e chegamos até onde chegamos agora. Então, é uma graça muito grande. E o senhor também tem um bom companheiro, que é o Padre Chiquinho, o Padre Francisco. O Padre Francisco... Engraçado, o Padre Francisco, ele é o capelão hoje do São Judas, né? Eu digo para ele, padre, é mais fácil arrumar um pároco pro Bom Jesus do que um capelão pro São Judas, viu? Porque o São Judas para quem não conhece Barretos, é o hospital paliativo do câncer, né? Então é uma realidade muito desafiadora, você lidar com o limite da vida ali diariamente. E muitas vezes ele deixou o prato de almoço para ir lá no hospital, porque não tem como esperar. Quando o hospital lá chama, tem que ser de imediato. E eu fui seminarista dele em Cajubi 2 anos, e hoje, depois que eu fiquei padre, nós dois trabalhamos juntos. Eu sou o pároco, ele é o vigário, mas a gente se dá bem absurdo. Nós dois somos de uma afinidade, cumplicidade, amizade. Os dois é palmeirense, né? Então dá certo por aí. E tremenda. Aí complicou. Mas também não é só a matriz, né? Quantas comunidades o senhor reformou já? Nós somos em 8 comunidades, né? E capela a gente reformou 4 capelas. A Santa Luzia, a Santo Antônio, a São Pedro, a Santa Rita, né? 4 comunidades que a gente reformou, que todas elas também estavam bem deterioradas. São Pedro... Nós tivemos que tomar São Pedro de volta. São Pedro estava entregue às traças, aos matos. Tivemos que fazer um trabalho de tomar de volta a comunidade, tomar para si novamente o espaço. Então foi um trabalho bonito ali, né? Lá no Henriqueta, lá em Baixão. Tá bom. Ô, Padre Tiago, o que a gente quer pedir também para o senhor, e aqui é pedir, é que o senhor não fique esperando convite para vir ao podcast. Opa! O senhor tendo assuntos de pastoral ou da Igreja do Bom Jesus, é só aqui nos procurar e vamos marcar, né? Opa, com o maior carinho. À disposição. Porque às vezes o padre pode acontecer até, a gente já está dirigindo aqui um comunicado, né, para todos os padres, tendo assunto, querendo vir, é só pedir, porque esse podcast está aqui para divulgar, né, informar, formar também. Também, Deus, né? E não é só o Dom Milton que vai participar desses podcasts, mas está aberto também a lideranças da igreja e aos padres todos. Então, volte sempre, hein? Volto. Ixi. Pastoral é uma coisa dinâmica, uma coisa que todo dia tem algo novo acontecendo, então o assunto não vai faltar, né? Vai dar pra gente participar bastante aí e ver a turma na diocese, que o gostoso da nossa diocese de Barretos é a quantidade de leigos que são o rosto da diocese. Né? O gostoso da nossa diocese é que a nossa diocese ela tem um rosto. Não é o rosto de um brasão, ou o rosto de um banner, ou o rosto de uma logo. É o rosto do povo de Deus. A gente vai nos eventos diocesanos, você conhece o povo. A gente vai nas missas diocesanas, você conhece o povo. E quando aqueles ali não vêm, a gente sente falta. Então a nossa diocese tem um rosto. E esse rosto é bonito, é alegre, é festivo, é histórico. Então, esse podcast aqui também coloca a diocese em sintonia com esse novo milênio, com essa nova realidade cultural, e é um modo também da gente encontrar essas lideranças lindas, maravilhosas, que trouxeram a igreja até aqui também, né? Não foi somente o clero, o bispo, mas o povo de Deus nas mais variadas comunidades, aí longe da sede da diocese, que evangelizam, que ama a igreja, que leva adiante o evangelho. Então, é uma história linda que a gente agora escreve um capítulo ainda mais lindo, né, com as redes sociais aí. Então, um beijo no coração das nossas lideranças diocesanas. Valeu. Nosso obrigado por enquanto, então, pela sua presença, viu, Padre Tiago? E um feliz 2023 com muitas realizações, um ministério frutuoso. Amém. Um 2023 abençoado para cada um de vocês. Um 2023 de muitas graças, bênçãos, vitórias, muito trabalho, muitas realizações. Que seja gostoso. E está programado para a próxima semana. O nosso convidado vai ser o novo pároco da paróquia São João Batista,
Padre Carlinhos. Menino bom, viu? O Carlinhos é show de bola. O Padre Fábio também é muito bacana, que abraçou uma nova missão agora, né? Mas o Padre Carlinhos também é muito bacana. Aliás, os deonianos aqui em Barretos dão uma contribuição excepcional, né? Então. Os meninos são show de bola. Os meninos são show de bola. Vamos aguardar. Estamos aí te esperando, viu, Padre Carlinhos? Venha mesmo, não vai esquecer, já põe na agenda aí. Nós ficamos por aqui, viu? Tudo de bom para vocês, nossa saudação.